Será que a linguagem é política por natureza? Oi, pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e, para além disso, sou um professor de língua portuguesa apaixonado por literatura. Como citação inicial, quero trazer uma fala de Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Quando a gente pensa em literatura, em linguagem, em sintaxe, em gramática, a gente pensa em algo estruturado, estudado, algo que beira o profissional e beira o educativo. Mas quando a gente fala da raiz, da onde surgiu a nossa linguagem, aonde surgiu a nossa escrita, aonde surgiu a nossa construção textual, a gente tem que dar um passo antes de chegar a esse âmbito educacional e âmbito profissional. Tanto que é isso que Paulo Freire afirma, que a leitura do mundo ela vai anteceder a minha leitura da palavra, a minha leitura escrita, a minha ação de concretizar em algum texto a minha fala, o meu pensamento, o que eu quero escrever, o que eu quero comunicar. E quando a gente entra no assunto mundo, a gente está entrando no assunto sociedade. E a sociedade é construída politicamente. Esse politicamente, não necessariamente estou falando de partidos. Claro que quando a gente fala de política, tem essa questão partidária junto, então tem a questão de partidos de direita e partidos de esquerda, mas quando eu falo de política aqui, eu estou falando da política de uma forma ampla, de uma forma total. Melhor dizendo, de uma forma total. Então eu não estou segregando em uma decisão partidária, por mais que, se a gente for olhar os discursos de direita e esquerda, os discursos de esquerda, eles tendem a ter um olhar social, ter um olhar que engloba a nossa sociedade como um todo. E principalmente exercendo recortes trabalhistas, recortes de povos marginalizados. E quando a gente fala sobre esses recortes, eu quero invocar uma fala de Olandim, que é basicamente a seguinte: a linguagem não é transparente. Ela produz sentidos a partir da história e da ideologia. Para chegar nesse ponto que Orlandi afirma, a gente precisa retroceder e começar a pensar em como a nossa linguagem foi construída, enquanto a nossa língua português brasileiro, ou melhor, a língua brasileira foi construída. Cientes que o Brasil foi colonizado e não descoberto, porque descobrir é uma coisa. Por exemplo, eu estou descobrindo uma cor nova, um tom de cor novo. Isso é uma descoberta, uma cor que nunca existiu. Isso é algo novo. Como existem diversas descobertas no ramo médico, no ramo científico, isso são descobertas. Agora, quando eu falo de descobrir, bem entre aspas, um país que já existia, que já era povoado, aí eu estou falando de colonização. Eu estou falando que existia um povo que se sentia superior e que veio para colonizar a nossa sociedade. Tanto que aqui vamos afirmar que era uma sociedade. Os povos indígenas, eles tinham toda a sua construção de regras, de deveres, uma construção política, uma construção religiosa, ou seja, uma construção de sociedade, ou seja, de várias sociedades, cada povo com a sua especificidade. Quando eu entro na diversidade linguística e principalmente no apagamento dessa diversidade que houve aqui no Brasil, como diversos outros países e continentes colonizados, eu tenho que ter em mente que a nossa língua materna, né, a nossa língua da nossa pátria, ela foi confeccionada. Por quê? Vamos imaginar a sociedade na época do descobrimento. Primeiro se teve os portugueses que chegaram aqui, descobriram, fizeram o que fizeram, trouxeram os jesuítas, trouxeram pessoas que serviram como escravos, pessoas que foram escravizadas. E a linguagem, a comunicação, ela é viva, ela é aprimorável. Ela não é algo que
foi gerada e ali se finalizou e permaneceu. Tanto que existem diversas modificações ortográficas ao longo da nossa história por conta da necessidade de mudarmos a nossa linguagem, a nossa língua. Então, quando eu pego e entendo que a sociedade ela foi colonizada, que o nosso Brasil foi construído à beira de uma colonização, e que nessa colonização se centrou em a sociedade portuguesa que veio para cá e que se sentia superior a todas as outras pessoas que estavam aqui e foram jogadas para a margem do Brasil, e que daí que vem a nomenclatura pessoas marginalizadas, recortes marginais, eu começo a entender que a língua também ela foi um instrumento de definir o que era superior e o que era inferior. E esse método de definir o que era superior e o que era inferior, isso é um método político. Isso é uma estrutura política. Quando eu recorto a minha sociedade em diversos moldes, em que isso aqui é melhor, que isso aqui é menor, é pior, né? É inferior. Então, quando eu entro no assunto atos de resistência na linguagem, eu estou falando desses resquícios que tem das palavras que utilizamos, das línguas indígenas, dessas palavras que foram importadas do Yorubá, que veio do continente africano, que vieram com as pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil. Então, quando eu atravesso esse meio de a linguagem não dá para ser política, a linguagem não dá para ser politizada, eu estou entrando no meio não verídico. Pelo simples fato de que, se estamos em sociedade e a linguagem ela é produzir uma comunicação na sociedade, isso é exercer atos políticos. O que eu afirmo com todo gosto, de que se eu me comunico e utilizo a minha comunicação para passar a minha ideologia, para poder passar o que eu penso, o que eu acho correto, ético, ou até mesmo o que eu acho errado, o que eu não concordo, isso são atos políticos do dia a dia, isso são atos políticos providos da língua, providos da comunicação, providos da linguagem. Tanto que é o que afirma a Langi, que ela fala que a linguagem não é transparente, porque não existe essa questão de neutralidade do discurso. Quando eu entro nesse assunto, que os discursos eles não são neutros, não existe discurso neutro que sempre vai pender a alguma ideologia, a alguma crença, e a crença que eu não estou dizendo somente a crença religiosa, eu posso citar Foucault, que diz: o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar. Isso entra diretamente quando eu falo sobre os povos que estão inseridos na margem da sociedade. Porque quando eu pego o meu discurso, que não é transparente, e que ele sim me capacita a lutar, a dizer pelo que eu luto, a fazer algo pelo que eu luto, eu estou incumbindo o meu discurso de algo, de uma opinião vinda de uma sociedade que é política. Então isso condiz com que a linguagem ela não é neutra, a linguagem ela é política por natureza. Então a resposta para a chamada do vídeo é sim, a linguagem ela é política na sua essência, porque o que a gente precisou, desde o primeiro momento que a gente precisou se comunicar, a gente estava comunicando algo que a gente queria, e isso é exercer uma aptidão política, que é do que eu quero, e entender se isso é possível perante as leis, a regência enquanto inseridos numa sociedade. Tanto que, porque eu posso dizer
que o discurso racista, o discurso homofóbico não é algo legal, porque isso está amparado por lei. E porque a língua analisa esse tipo de discurso, que é um discurso ideológico, por mais que não seja positivo, por mais que não seja social, que não faça bem para o nosso social, através do discurso que está sendo feito, através da linguagem, eu consigo interpretar que isso não é algo legal, que não é um discurso cabível. E aqui também eu posso citar o Austin, que diz que dizer algo é fazer algo. Então, se eu estou dizendo, se eu estou me comunicando aqui para vocês, ou independente para quem seja, eu estou exercendo uma ação, eu estou fazendo algo. E esse algo comunica lá com o discurso, aonde não dá para dizer que o discurso ele é neutro, porque eu estou exercendo ações. E essas ações vão estar condizentes com a história de quem eu sou ou do que eu acredito enquanto ser humano, enquanto pessoa existente numa sociedade, enquanto um cidadão. Quando eu citei a questão do superior e inferior, uma das práticas que ainda se perpetua no nosso tempo é o culto à norma culta. Quando eu determino que para ser superior, eu preciso alcançar um nível em língua, em escrita, em texto específico. E eu só acredito que esse nível que é o certo, isso dialoga direto com o trabalho de Wagner. Ele afirma que não existe erro em língua, o que existe é preconceito linguístico. E aqui, quando eu trabalho essa questão do preconceito, eu também estou trabalhando diretamente com a sociedade. Cientes que a língua é viva, cientes que ela está em completa mudança e que o fator maior para a língua existir é a comunicação, é o entendimento, aonde se eu estou me comunicando e você está recebendo isso, entendendo isso, essa é a ação maior da nossa língua, e isso é o que há de principal na função em criar textos, que é isso que eu estou exercendo agora para vocês, eu não posso afirmar que existem erros enquanto língua. Porque ao ponto que, se você entende o que eu estou comunicando, se chega para você e está sendo transcrito e você está recebendo isso de uma forma que dê minimamente o entendimento, a língua já está exercendo sua ação. A comunicação já está exercendo sua ação, pois a língua se comunica em diversos tipos de texto a todo o tempo. Eu não vou falar do mesmo jeito que eu falo aqui para vocês, como eu falaria em um e-mail profissional. Esse e-mail profissional, ele tem todo um pré-requisito. E para isso que serve os gêneros textuais, para a gente entender e se colocar a nossa comunicação, a nossa escrita, a nossa criação de textos em rótulos. Mas aí eu não posso dizer que é só a norma culta que é certo. Porque existe a gramática internalizada, existe a comunicação internalizada. Porque a língua a gente aprende enquanto sociedade. Por mais que exista, e aqui pode ser um dos pontos de maior clichê e, ao mesmo tempo, maior hipocrisia que eu posso tratar no vídeo enquanto um professor de língua portuguesa, que por mais que exista professores de língua portuguesa que trabalham português diariamente, vamos supor, né, do ensino fundamental 2 ao médio, que ali a gente vê, né, a nomenclatura de professores de língua portuguesa sendo utilizados na rede municipal, estadual, federal, a língua não precisa de professores de português para acontecer. Por isso que eu falo que tudo que envolve a língua, ela vai estar pautada na sociedade, ela vai estar pautada nessas ações que a gente tem enquanto sociedade. E a sociedade está entrelaçada com a política. Então não dá para separar a sociedade da política e da linguagem ou da língua. Não dá. Elas sempre vão andar juntas, porque a língua se discursa e o discurso não é neutro. E para a língua existir, precisa da história, precisa de acontecimentos ideológicos e acontecimentos históricos.
E aí, quando a gente fala disso, a gente tá falando diretamente da sociedade. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E se você quiser me seguir pelo Instagram, o link tá aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, se cuidem e boa leitura. Tchau!